Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Hoje tocando num tema que é impressionante. Todo paciente que chega no consultório, quando perguntamos sobre algumas medicações que eles estão tomando, tem especialmente um que é unânime, e eu tenho no consultório uma ficha onde o paciente já entra com o nome de tudo aquilo que é remédio, porque nutricionista não pode dar nem retirar remédios. Então, eu quero apenas saber o que ele está tomando para ver a interação, droga, nutriente, etc. E tem um que é de eleição e que simplesmente as pessoas chegam tomando muitas vezes há anos. E eu pergunto assim, desde quando você está tomando e para quê? Ah, é que eu fui num gastro e ele me disse para tomar e foi tão bom. Aí eu tomei. Eu falei, bom, e aí, você tomou e... Não, aí estava fazendo efeito, eu estou tomando até hoje. Só que tem gente tomando esse medicamento aí em questão há mais de 5 anos. E, gente, nós não podemos ir nos sintomas, nós temos que entender as causas. Por que todo mundo com tanto problema de estômago? Esse é o tema do programa Mais Saúde e eu chamei quem? Nada mais, nada menos do que o professor Murilo Pereira, que é um querido que vocês já conhecem. Bem-vindo, Murilo. Obrigada. Ai, que bênção você estar aqui. Vocês não sabem as manobras que a gente faz para ter, assim, pessoas que nem o Murilo conosco, para nos explicar as causas, certo, Murilo? Murilo, por favor, fique à vontade. Murilo, que tanto problema de estômago está acontecendo? Então, eu costumo dizer que o que nós temos hoje é uma pandemia, acho que seria isso quase, de azia, pirose, que é aquela queimação do esôfago, né? Acho que é interessante nesse momento, bem no início aqui, a gente posicionar o que é o trato gastrointestinal. Eu trouxe aqui uma imagem só para facilitar, que eu vou mostrar aqui. Linda, né? Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma dor, que é uma dor que acontece no estômago ou uma dor que acontece no esôfago, que é esse cano que chega no estômago. Então, o estômago ali é o fígado. Aqui é o estômago, aqui é o fígado, e nesse duto aqui é o duto que sai da boca e vai para o estômago. Certo. Então, o que acontece normalmente é essa queimação, essa dor que vem a acontecer no esôfago, que é essa dor esofágica, que recebe o nome de pirose ou queimação. Acho que esse seria o termo mais adequado, que é essa queimação ou esse refluxo, que, na verdade, ele vem sendo tratado por tratar a dor. Então, a grande maioria dos prescritores trata a dor, mas não se busca a causa. E eu não acho que seja um erro nem do prescritor, nem do paciente. O negócio é que o paciente chega ao prescritor reclamando da dor. E ele quer resolver a dor. E para resolver a dor, existe um fármaco que inibe a produção de ácido clorídrico. Que é natural do estômago. Que é uma secreção fundamental para a digestão de proteínas. E quando a gente não tem a produção fisiológica por causa do fármaco, que na verdade é uma classe de fármacos chamada de inibidor da bomba de prótons. E, gente, como aqui nós não temos problema nenhum de estar falando nome, sobrenome, nós estamos falando da classe daquele famoso omeprazol, pantoprazol, quais outros? Omeprazol, lansoprazol, exomeprazol, pantoprazol, são os fármacos, são os prazóis, que na verdade são os inibidores da bomba de prótons. Que na hora certa, no momento certo, dado pelo profissional certo, gente, é uma bênção ter remédio, ninguém está indo contra, mas o que não dá, né, é para você chegar com uma pessoa tomando... Gente, eu já tive pessoas que tomam há 20 anos. Eu costumo dizer que o grande problema, na verdade, não é o consumo, e sim a amigoterapia, colega de academia terapia, mãe terapia, comadre terapia, pai que tem azia terapia, balconistoterapia, porque aí a gente parte de um pressuposto de que não há nenhuma prescrição, tampouco um acompanhamento disso. Agora, quando tem uma prescrição, essa prescrição para a vida toda não existe. Exato. Eu acho que uma das coisas que tem que ser pensadas, tanto pelo prescritor quanto por quem está usando, é o que mudou no estômago
E o que mudou no trato gastrointestinal a partir do uso deste fármaco? Então, o que nós temos que considerar é, está sendo inibida a produção de um ácido. Se o ácido não está mais sendo produzido, a desnaturação proteica não é mais a mesma. O ácido é fundamental para ativar uma enzima no estômago, chamado de pepsinogênio, que precisa virar pepsina. Essa ativação não acontecendo, tem menos digestão proteica. E aí eu costumo dizer que nós vamos ter um pedaço de carne, uma tora de carne, no meio do intestino delgado. E aí quando essa carne chega mal digerida no intestino delgado, nós temos uma maior taxa de sobrevivência de micro-organismos que podem fazer a putrefação dessa carne. E quando aumenta o estado putrefativo no intestino, nós temos a consequência que é a produção de cadaverina e putrescina, que são dois metabólitos derivados desta má digestão proteica no intestino delgado, que acabam cursando com alteração de permeabilidade intestinal. Mas, se esse fosse só o problema, nós teríamos solução rápida, que seria dar enzimas digestivas para facilitar o processo de digestibilidade proteica. Mas, em 2013, um grupo de pesquisadores investigou 25.956 indivíduos que usaram o inibidor da bomba de prótons por um período superior a 2 anos. E o dado é alarmante. O que houve? Esse é um artigo publicado no JAMA, que é o Journal da Sociedade Médica Americana. É um estudo de longitudinal, eles acompanharam durante 2 anos os pacientes, e eles viram que os indivíduos que tomam inibidor da bomba de prótons por período superior a 2 anos apresentam um déficit de vitamina B12, porque a produção do fator intrínseco para a absorção da B12 é feita no estômago, na presença de ácido. E como não tem ácido, não tem a produção do fator intrínseco, não tem absorção de B12. E qual é a grande consequência do déficit de B12? É aumento do risco de demência. Então, hoje nós já estamos num norte que talvez usar isso cronicamente seja muito ruim. Mas eu acho que o objetivo aqui não é falar somente da consequência, e sim do que causa a dor. Porque se você tirar o que causa a dor, talvez não seja necessário usar o inibidor da bomba de prótons. Vamos tirar as taxinhas, né? Que quando o paciente chega, ele chega assim, cheio de dor e inflamado, e é porque ele está sentado em cima de 2 taxinhas. Então, o que faz? A gente tira as taxinhas, Exatamente. Né? E quais são essas taxinhas? Bom, eu acho que o fator mais interessante a gente tem que explicar um pouco, né? Acho que essa magnitude que o programa tem de chegar no Brasil inteiro, com certeza, vários profissionais prescritores podem estar nos assistindo, então é importante que a gente saiba a causa do problema. Primeiro, a bomba que produz ácido, ela é estimulada por 3 fatores. Um é gastrina, que é um hormônio produzido no próprio estômago. O outro fator é acetilcolina, que é de um neurônio colinérgico, por isso que existe a gastrite nervosa. E o terceiro fator que estimula a produção de ácido clorídrico é a histamina. A histamina é um agente produzido quando há um aumento de reação alérgica. Então acredita-se hoje que a alergia alimentar é o maior causador da produção exacerbada de ácido clorídrico, que pode gerar o refluxo e a dor. Agora, por que o corpo produz mais histamina quando tem alergia? Porque a histamina é um componente que vai induzir uma proteção contra um agente alergênico. Tanto é que quando passa um inseto na pele, você tem um rubor, uma vermelhidão. E isso é característico da reação histaminérgica. Tanto é que o fármaco, quando tem uma alergia, é o antihistamínico. Então nós precisamos entender quais são os potenciais alimentos alergênicos que causam aumento da histamina e, por sua vez, quando aumentam a histamina, aumenta a produção de ácido clorídrico. E aí a pergunta é, mas se aumentou o ácido clorídrico, não é bom? Bom, tudo depende. O bom é se o esfíncter, que é esse anel que fica localizado bem aqui na parte inferior do estômago, esse anel aqui chama esfíncter pilórico, que é esse aqui da parte de baixo. O que acontece quando chega alimento no estômago? Quando chega o alimento, ele chega com aminoácido. E isso faz com que o corpo produza gastrina e fecha esse esfíncter de baixo. O que acontece então quando fecha o de baixo e tem um alimento alergênico? Aumenta a produção de ácido, mas como o esfíncter está fechado,
volta essa acidez para o esôfago. Perfeito. E aí, então, o que acontece nos alimentos alergênicos? Eles são proteicos, na grande maioria das vezes, e por ser proteico, fecha o esfíncter pilórico. E aí, quando tem uma reação alérgica, aumenta a produção de histamina. E a histamina faz com que o estômago produza 3 vezes mais ácido clorídrico do que quando comparado com a ativação de gastrina ou acetilcolina. Sim. E como produz 3 vezes mais ácido clorídrico, é para que justamente o corpo possa desnaturar essa fração proteica alergênica. Perfeito. E aí, nós temos um grande alimento que, no Brasil, é um dos maiores causadores de alergia alimentar. Que talvez não seja por causa do glúten, e talvez não seja por causa do trigo, mas talvez seja devido às sujidades que são toleradas nesse alimento no país, que é a farinha de trigo. Ouso dizer que a grande maioria dos indivíduos que apresentam pirose ou queimação são indivíduos que apresentam esse sintoma pós-ingestão de alimentos ricos em farináceos. Exemplo, pães, biscoitos, empadinha, macarrão, massa podre, macarrão. A massa podre, eu digo que é massa podre mesmo, né? Porque banha e trigo, é literalmente podre. E aí, então, o que é essa dor que acontece? Quando as pessoas ingerem mais esse alimento, ele pode vir com uma presença de sujidades natural. É como se fosse natural no Brasil ter sujidades em farinha de trigo. Há uma legislação, chama RDC número 14, de 28 de... RDC número 14, de 28 de março de 2014. RDC é uma resolução de diretoria colegiada, ou seja, nós temos uma normativa brasileira que diz que em farinhas são tolerados 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de farinha. Socorro! E se for um alimento pronto para o consumo, tipo um biscoito creme cracker, são tolerados 225 fragmentos para cada 225 gramas do alimento. Enquanto nós digerimos essa informação, nós vamos para um rápido intervalo, que vocês vão ver que não é propaganda comercial, porque a Canção Nova vive da sua doação e da sua generosidade. E eu vou aqui preparando o segundo bloco, enquanto a gente está digerindo esse assunto, que é um absurdo, mas já já a gente volta. Retornando o programa Mais Saúde, depois dessa indigesta informação, Murilo. Repete para quem está pegando o programa agora, o que você acabou de falar no bloco anterior? Então, no Brasil, nós temos uma tolerabilidade. Por quê? Por quê? Segundo a resolução, é devido à falha nas boas práticas. Então, é um atestado de incompetência, mais ou menos assim. Devido à falha nas boas práticas, são tolerados 225 fragmentos de inseto para cada 225 gramas de alimento pronto para o consumo à base de farináceos. Gente, então, por favor, antes de você comer aquele pãozinho francês, você olha para ele, tem quantos gramas tem aquele pãozinho? 50 gramas, então, 50 fragmentos. Aquele pãozinho de 50 gramas não tem nada, só tem açúcar naquilo, além de um monte de outras coisas. Quantos fragmentos de insetos eu poderia estar olhando ali? 50. Então, vamos ver se a próxima vez você olhando, você muda e come, de repente, uma coisa assim mais saudável, né? Mas estamos falando justamente daquilo tudo que provoca a tal da pirose. Uma pira, lembra? Aquilo que queima, fogo. Então, a pirose é aquela queimação que tem gente que fala, doutora, à noite, então, eu vou dormir, parece que aquilo sobe, vem parar no ouvido, meu ouvido queima. São esses sintomas. Mas, na verdade, é o que o Murilo está contando. É uma reação da histamina que está naturalmente presente no nosso estômago para favorecer a produção do ácido clorídrico, que é fundamental. Sem ácido clorídrico, a gente não faz nada. Porém, tem umas alergias alimentares que aumentam essa produção histamínica, né? Quais são os alimentos que você naturalmente vê que podem, mas isso é individualidade bioquímica, então, por favor,
alguns desses alimentos pode ser o responsável para você e não para o outro, Claro. né? Quais são os de mais, assim, os clássicos, Acho que o vamos que é chamar mais assim? interessante aqui é a gente não criar rótulos, né? Que Isso. todas as pessoas terão Isso. a azia ou pirose com trigo ou com fragmento de inseto. Talvez não. Talvez elas tolerem muito bem. Isso não é o grande problema. Mas existem já alguns alimentos que são elencados como possíveis causadores de efeito de aumento de histamina, que na verdade é uma reação alérgica. Aham. Então é a alergia alimentar que foi negligenciada durante anos, mas que hoje já é aceita pela comunidade científica. Tem um artigo publicado em 2016 na Nature Reviews Immunology, que é uma revista de grande fator de impacto, em que eles trazem os potenciais alimentos alergênicos. E lá eles trazem trigo, leite, ovos, castanhas ou oleaginosas, soja e frutos do mar, como os potenciais mais alergênicos. E aí tem uma dica muito fácil para você que está em casa, que é uma reação que acontece 20 minutos após a ingestão de um alimento alergênico, que é uma coceira, que eu costumo dizer que é uma coceira no lugar inatingível. Ela fica entre o ouvido e a garganta, e a pessoa fica querendo coçar aquele lugar, que isso na verdade é uma reação estaminérgica de cabeça e pescoço, que acaba gerando essa irritabilidade de pavilhão auditivo, às vezes dá até um zumbido no ouvido, e é interessante que você consiga avaliar com o alimento que você ingere. Acho que uma grande informação que a gente pode deixar aqui é que às vezes o paciente chega na consulta e diz assim, ó, ai doutor, eu acho que eu vou morrer, porque até banana, quando eu como, me dá azia. E é importante você saber que a banana madura, ela tem mais histamina. Ela é um componente natural da banana. E alguns indivíduos podem exacerbar essa reação comendo banana. Mas não quer dizer que ela tenha alergia à banana. É só comer a banana menos madura. E talvez isso não vai acontecer. Uma outra coisa que acontece também é o paciente chegar e dizer, eu não consigo nem tomar água de coco que me queima. Aí nós temos que saber o que é água de coco e qual é a água de coco que você está tomando. Porque se for água de coco de caixinha, saiba que o aditivo alimentar adicionado na água de coco de caixinha, chamado de metabisulfito, é um dos maiores causadores de alergia alimentar. E aí, então, talvez a sua alergia não seja água de coco, mas sim o conservante adicionado aí. E o pior de tudo é que na frente da caixa vai estar dizendo que não tem conservante, mas lá atrás vai ter o INS correspondente ao metabisulfito. Então é importante a gente ter atenção quanto a isso. O metabisulfito é o mesmo aditivo adicionado em suco de caixinha. Então às vezes as pessoas tomam suco de caixinha e dizem, suco de caixinha de uva eu não posso tomar que queima. Mas a uva eu posso comer, não dá nada. Claro, então não é alergia à uva, é o conservante adicionado ali. O fruto do mar, no caso do camarão, não seria esse metabisulfito também colocado para conservá-lo? Também. O metabisulfito é o aditivo adicionado ao camarão no momento da pesca para evitar a melanose, que é aquela formação escurecida, uma formação preta que diminui o valor agregado do camarão. Sim. Então, eles adicionam bastante metabisulfito para evitar a formação da melanose e, por sua vez, esse metabisulfito, para alguns indivíduos, é um agente alergênico. Acho que é importante salientar amendoim, que tem um grande potencial alergênico, e nós vivemos uma era da moda da pasta de amendoim. Isso. Nada contra, mas alguns indivíduos apresentam alergenicidade. Mesmo que ele seja, como nós preconizamos, orgânico, tá? Que está dentro daquele padrão de não ter micotoxina, etc. e tal. Alguns indivíduos apresentam alergenicidade a cítricos, acho que também tem que ser considerada. Alguns apresentam até mesmo a tomate. Exato. E acho que a gente tem que considerar sempre os conservantes que são adicionados em produtos prontos. Esses ultraprocessados acabam tendo soja, por exemplo, nos embutidos. Às vezes a pessoa acha, eu tenho alergia à salsicha, mas não é a salsicha, às vezes é o corante também. Pode ter uma alergia ao corante, à tartrazina, Exato. que é super alergênica. Então acho que a gente tem que considerar todos os alimentos que são potencialmente alergênicos antes de ficar tomando um fármaco para inibir a pirose e a queimação. Exato. E se a gente excluir o alimento potencialmente alergênico, nós vamos ter menos queimação. Então, a ideia e a dica aqui é que você avalie aquele alimento que para você é mais alergênico, que pode ser ou trigo, ou soja, ou amendoim, ou até mesmo um tipo de preparo. Às vezes a pessoa tem uma pirose e queimação com bolo de milho, mas não tem com milho cozido.
Então não é uma alergia ao milho, mas sim ao farináceo, que aí no farináceo já são tolerados fragmentos de insetos, sujidades e micotoxinas. Exato. Por exemplo, sei lá, desoxinivalenol. É uma micotoxina que está presente na grande maioria dos farináceos, que é uma micotoxina produzida por um fungo durante a etapa de armazenamento do cereal. Exato. Que quando é um milho cozido, não tem essa etapa de armazenamento. Exato. Então, por isso, não apresenta as reações. Mas acho que é interessante sempre a gente comentar aqui que se você der prioridade àquele alimento de Deus, da natureza, um alimento que estraga, acho que esse é o melhor termo, o alimento que estraga, dá prioridade ao alimento que estraga, que é aquele alimento perecível que tem que comprar semanalmente. Quando você muda a rotina de compras da família e faz compras semanais, ao invés de fazer o rancho, que como se fosse ter uma guerra na sua casa, não, compra semanalmente que os alimentos vão estragar e esses alimentos são menos alergênicos, com certeza. E como diz o Murilo, se estraga porque você não comeu, né? Então compre menos. Mas, ai Murilo, para variar, quando o programa é de um bom tema, já acaba rapidinho. Então, nós vamos ter o Murilo em outras pautas que nós já estamos, porque ele está vindo a São Paulo para dar um curso presencial, ele tem feito... Gente, entrem no portal do Murilo, porque o Murilo tem muita coisa boa, ele faz uns cursos online sensacionais, sigam no Instagram, ele é tudo de bom na vida da gente, né, Murilo? Obrigado. Mas nós estaremos juntos com várias pautas. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Murilo, mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses que nos assistem e encerrar o programa com aquela dica fantástica, porque na Bíblia tem tudo, é impressionante. E o Padre Liano vai terminar e encerrar o programa com a palavra do Senhor para essa fase da alimentação, e vocês vão ficar bobos de ver como tem realmente tudo na palavra de Deus. Um beijo grande e até a próxima Mais Saúde. Então, minha saudação à doutora Gisela Savioli e a todos os telespectadores do programa Mais Saúde, nesse momento em que nós criamos esse instante de espiritualidade, de reflexão acerca de algum tema, para que nós possamos crescer na nossa caminhada de fé. Portanto, eu quero citar com você aqui nesse momento o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 13, quando Jesus, chamando a atenção dos fariseus, ele então diz, Marcos 7, 13, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Então é interessante nós verificarmos esse texto, como Jesus chama a atenção dos fariseus e também chama a nossa, para que nós possamos ser mais obedientes à palavra de Deus, de forma que nós não manipulemos as coisas. Sabemos que o ser humano tem essa tendência de muitas vezes na vida anular aquilo que é de Deus, anular a palavra de Deus, tendo em vista que as próprias tradições ou até mesmo os próprios interesses. Então eu deixo nesse momento essa reflexão para você, diante de Jesus que nos questiona os fariseus. Eu realmente respeito a ordem da natureza, a ordem do Criador? Eu realmente penso no tocante à minha vida? Eu estou obedecendo o dom da criação e o dom da vida? Já que essa tendência de manipular é tão forte no ser humano, lembremos que a obediência, ela realmente nos conduz à santidade e à comunhão com Deus. E nós devemos aprender diante desse Cristo que nos ensina e que nos exorta. Então que Deus abençoe você e que você possa, a partir dessa reflexão, crescer um pouco mais na sua caminhada de espiritualidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.